Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar de suplementação na gestação. O que não pode deixar de ser tomado. O que a gestante não pode de forma nenhuma deixar de tomar na gestação. Deixar de suplementar. E quando eu falo em suplementação, o que é que eu quero falar? Existem dos nutrientes, existem os macronutrientes e os micronutrientes. Os macronutrientes são três: as proteínas, a gordura e os carboidratos. E os micronutrientes são sais minerais, são as vitaminas. Então, na nossa nutrição, na comida de uma maneira geral, existem os macro e os micronutrientes. E nós sabemos que a alimentação hoje não supre tudo que o nosso corpo necessita. Muitas vezes você pode perceber que os alimentos, como por exemplo, uma banana, a gente acredita que ela tenha muita quantidade de potássio. Porém, no fundo, ela tem muito menos do que a banana de 30, 40, 50 anos. De uma banana da idade de nossos avós. Porque o solo está pobre. As frutas, os vegetais, os alimentos estão contaminados. Estão com muito menos nutrientes. Por conta disso, hoje é imperativo, ou seja, é obrigatório a suplementação no período gestacional. Na verdade, nós precisamos suplementar muitas coisas, mesmo sem estar no período gestacional. Imagine na gestação, que é um período onde há um maior esforço do corpo. As mudanças corporais para uma gestação são muito grandes. O bebê precisa de um ambiente perfeito para ele se desenvolver. E por isso, é cada dia mais importante a suplementação durante o pré-natal. Na verdade, o ideal é fazer essa suplementação bem antes de engravidar. Quando a mulher está pensando em engravidar, ela já precisa fazer a suplementação. Então hoje eu vou falar para você de cinco itens que são imprescindíveis da suplementação da gestação, para ela tomar durante o seu pré-natal. Isso vai muito além do que sulfato ferroso e ácido fólico. Então, para você que está me assistindo agora, se você pretende engravidar ou se você está gestante, preste muita atenção. E você vai ver se você está fazendo a suplementação correta, se você está ingerindo esses componentes, tá bom? Então vamos lá. O primeiro que eu vou falar, ele é muito bem estabelecido hoje nos pré-natais, que é o ácido fólico. Porém, eu vou falar algo aqui que talvez você não saiba. Na verdade, hoje, o ácido fólico, nem todas as pessoas absorvem bem o ácido fólico. A substância ativa do ácido fólico chama metilfolato. E esse metilfolato é justamente ele que deve ser suplementado ao invés do ácido fólico. Porque muitas mulheres não absorvem o ácido fólico na forma que ele vem. E ele precisa ser absorvido na forma de metilfolato. Então, muitas vezes, eu encontro gestantes dizendo: doutor, eu fiz a suplementação, eu tomei
o ácido fólico mais de 6 meses antes de engravidar. E quando nasceu, meu bebê nasceu com uma malformação que me falaram que é por deficiência do ácido fólico. E por que isso acontece? Agora você sabe. É porque essa mulher, infelizmente, o seu corpo não absorve o ácido fólico dessa forma. Ele absorve, sim, o metilfolato. Nós chamamos isso de um polimorfismo. É um problema genético que a mulher não consegue absorver o ácido fólico. E aí, se você der o metilfolato, esse sim é absorvido. Então tenha muito cuidado. Muitas vezes você está tomando o ácido fólico da forma perfeita que te prescreveram, porém seu bebê está correndo chances e um perigo de ter uma malformação. E essa malformação é uma malformação do tubo neural, que é uma falha no fechamento do tubo neural. Apesar desse nome ser científico, eu vou explicar para você de uma forma bem simples. Essa malformação é aquela criança que nasce com abertura da coluna, onde os componentes da vértebra, os componentes do sistema nervoso ficam expostos. Isso é mais frequente na parte da coluna lombar, que é a parte na coluna, nessa partezinha mais de baixo, próximo do bumbum, ou uma abertura nessa região cervical do pescoço do bebê, onde há exposição das meninges e do tecido do sistema nervoso central. E o bebê pode nascer com várias sequelas neurológicas. Muitas vezes o bebê não consegue andar, ele tem problema de falar, ele tem problema de se mexer, de andar. Tem crianças que nunca andam se tiver uma lesão mais séria dessa coluna. E o problema disso é a falta desse metilfolato, tá certo? Então agora você já sabe que você precisa suplementar o ácido fólico. Porém, tem mulheres que não absorvem o ácido fólico na forma desse comprimidinho que vem ácido fólico. Portanto, é melhor você ingerir o metilfolato, porque sendo assim, você tem certeza que está sendo absorvido e tem certeza que vai ser prevenido essas deficiências do tubo neural, deficiência do defeito aberto do tubo neural. E isso você deve suplementar o metilfolato a partir de que época? O ideal, pelo menos 3 meses antes de engravidar. E 3 meses e os 3 primeiros meses de gestação. Essa é a principal indicação de você suplementar o metilfolato 3 meses antes de engravidar e nos 3 primeiros meses de gestação. Porém, o ideal é você dosar e suplementar ao longo de toda a sua gestação, porque esse micronutriente é muito importante para o seu desenvolvimento, para o desenvolvimento principal do seu bebê, na formação aí do sistema nervoso central do seu bebê. Tá certo? Ficou claro para você? Então, quando o seu médico passar para você um ácido fólico, converse com ele, peça para ele solicitar, ele prescrever o metilfolato, que é o princípio ativo, vamos dizer assim, que é absorvido pelo nosso corpo com maior facilidade. Esse é o primeiro micronutriente que eu falei, que é imprescindível de ser tomado e suplementado durante a gestação, durante o pré-natal.
iniciando antes mesmo de engravidar. E o segundo, você também está cansada de saber, que é o ferro. Isso mesmo, o ferro para anemia. Todas as mulheres chegam para mim e dizem, doutor, eu sei, será que eu estou com anemia? Será que eu vou tomar o sulfato ferroso? Não é isso? E aqui eu vou falar também de uma coisa bem interessante. A maioria das mulheres ingerem o sulfato ferroso, elas tomam o sulfato ferroso. Porém, parecido com o metilfolato, o sulfato ferroso, ele é pouco absorvido no corpo das pessoas, no corpo das mulheres. Ele não é bem absorvido pelo sistema gastrointestinal. Ele é absorvido em média de 30%. Por isso que tem mulheres que tomam sulfato ferroso e tem diarreia. Você já teve diarreia quando tomou sulfato ferroso? E por que isso acontece? Porque ele não é totalmente absorvido no corpo. E como é que eu faço, doutor, para eu melhorar a minha absorção do ferro? O que eu devo tomar ao invés de sulfato ferroso? Você vai tomar o ferro quelato, o ferro quelatado. E aí eu não vou falar de nome de medicamento aqui. Eu só estou passando o princípio ativo. Eu não estou falando aqui a marca, para não falar de um e não esquecer do outro, porque existem muitas marcas com a mesma substância. Então, ao invés de você tomar o sulfato ferroso, você vai tomar o ferro quelato, porque ele é absorvido 90%. Ele é absorvido 3 vezes mais que o sulfato ferroso. Então, muitas vezes você faz o exame e diz, eu estou com anemia. Mas eu estou tomando sulfato ferroso, doutor, direitinho como o senhor prescreveu. E eu fiz o mesmo exame agora e eu continuo com anemia. Então você já sabe o que é que pode estar acontecendo. O sulfato ferroso não está sendo absorvido, o ferro não está sendo absorvido. E por isso você precisa tomar uma outra forma de ferro, que é o ferro quelato, ao invés do sulfato ferroso, porque ele é absorvido 90%. E mais ainda, quando você tomar essa suplementação de ferro, do ferro quelato, você vai tomar ele junto com alimentos ricos em vitamina C. Como, por exemplo, um suco de laranja, suco de limão, suco de acerola, que são frutas ricas em vitamina C. O ferro, ele é melhor absorvido pelo sistema gastrointestinal quando ele vem junto com a vitamina C. É um composto poderosíssimo. Então, quando você for tomar o ferro quelato, na sua gestação, você tome com suco, que é rico em vitamina C, como o suco de laranja, o suco de limão, suco de goiaba, suco de acerola. Tudo bem? Então, para potencializar essa absorção, você toma com a vitamina C. E mais ainda, o que é que muitas vezes as pessoas têm muita dúvida e acabam errando muito na suplementação das gestantes. Eu pego muitas pacientes no meu consultório que vem, por exemplo, no 6º mês, não começa o pré-natal comigo, infelizmente. Ela está no posto de saúde, ela está com outro médico, e ela chega lá, quando eu avalio, ela está com anemia. E eu pergunto, você está tomando o quê? Ela diz, doutor, eu tomo um comprimido de sulfato ferroso. Mas eu já estou tomando desde o início da gravidez, doutor, eu tomo direitinho. E quando eu olho, disse, se o sulfato ferroso só é absorvido 30%,
ela está tomando, continua com anemia. E está tomando um comprimido, esse comprimido não vai resolver a deficiência, o déficit de ferro no corpo dela. As pessoas confundem uma dose profilática da dose de tratamento, que é completamente diferente. Tem pessoas que acham que está tomando tudo direitinho, vai para o pré-natal, aí passam para ela. Ó, já estou tomando sulfato ferroso direitinho. Só que muitas vezes não serve nada. Esse ferro, ela continua com anemia. E além dela estar com anemia, prejudica a formação do bebê, porque esse ferro é muito importante para a formação de hemoglobina no bebê. O bebê precisa também desse ferro. E quando o bebê vai crescendo, ele precisa ainda mais de ferro. Outra coisa que eu percebo também no consultório é que as pacientes fazem os exames pré-natais e só vê o hemograma. Muitas vezes ela está com anemia só pelo hemograma e não pesquisa um exame chamado de ferritina, que é o ferro acumulado, é o ferro em depósito no corpo da mulher. E essa ferritina está lá embaixo. E ela vai para o pré-natal e o profissional que está acompanhando dela diz, olha, está tudo bem, sua hemoglobina está de 11,1 e está tudo ótimo. Onde, na verdade, quando a gente faz a dosagem da ferritina, essa ferritina está bem baixa. Conclusão, ela vai desenvolver ao longo da gestação uma anemia. E muitas vezes uma anemia que fica difícil de tratar, porque o bebê suga muito. Tá certo? Então, no seu pré-natal, preste muita atenção. Primeiro, com o tipo de ferro que você está suplementando, tomando. Prefira o ferro quelato ao invés do sulfato ferroso. E observe se a dose que você está tomando é uma dose só para prevenir a anemia ou se é para tratar. Porque se for para tratar, teoricamente, a dosagem é 3 vezes mais, só para começar. Não existe tratar anemia com sulfato ferroso de um comprimido. Não vai conseguir na gestação. Não vai, de hipótese nenhuma, resolver a anemia de uma gestante com um comprimido de sulfato ferroso durante a gestação. Portanto, converse com seu pré-natalista, com seu obstetra, com sua enfermeira que está te acompanhando, tá bom? E peça a ela para solicitar a ferritina, para ver qual é a dosagem, como é que ela está, qual o nível da ferritina no seu corpo. Então eu falei de 2 suplementos, micronutrientes que você precisa suplementar na gestação. Vou aproveitar para tomar minha água. Que é outra coisa imprescindível na gestação. A gestante tomar entre 2 e 3 litros de água por dia. Porque o bebê precisa muito de água, o seu corpo precisa de água. Basta lembrar que o bebê se desenvolve dentro do líquido. E se você não toma água, já imaginou o que é que vai acontecer? Terceira coisa que você, como gestante, precisa e merece suplementar, tomar na gestação. E agora, foge um pouco do pré-natal básico que é feito aí nos postos. Infelizmente, só falam do sulfato ferroso e do ácido fólico. Isso aí você sabe. A partir de agora eu vou falar coisas que muito provavelmente você nunca ouviu falar. É importante a gestante medir e suplementar a sua vitamina C. Desculpe. Sua vitamina D. Na verdade, não é vitamina D. A vitamina D, no fundo, ela é um hormônio. E muito importante, imprescindível
para o desenvolvimento do seu bebê, imprescindível para a sua saúde. Então, mesmo que você não seja gestante, você precisa colocar seus níveis de vitamina D num nível ótimo, porque ele mexe com muita coisa no seu corpo. E eu vou falar algumas coisas, tá bom? E na gestação ainda mais. Ele é responsável, ou ela é responsável pelo metabolismo do cálcio. E a mulher e a mãe sabem que o cálcio é muito importante para o bebezinho, para os ossos do bebê. Mulheres que têm deficiência da vitamina D podem levar seu bebê a nascer com um problema chamado de raquitismo. É um bebezinho com problema do desenvolvimento ósseo. Então a vitamina D é responsável pelo metabolismo do cálcio. E uma estatística cruel: 89% das gestantes têm deficiência de vitamina D. Olhe que coisa. Olhe que coisa cruel e ruim para o desenvolvimento da gestação. 89%, a cada 100 gestantes, 89 têm deficiência. Não é à toa que a maioria ou a grande parte das gestações tem complicação. As mulheres estão abortando com maior facilidade. Tem problemas na gravidez e muitas vezes tudo isso está relacionado a um déficit, a uma deficiência de vitamina D, que precisa ser, primeiro, dosado e diagnosticado, e depois ela precisa ser suplementada da melhor forma possível. Qual a função mais da vitamina D? Olha só, ela tem muitas funções no corpo. Ela está relacionada com 300 a 400 funções no corpo. Olha que coisa louca. E isso não é feito no pré-natal. Você que é gestante, você que já foi gestante, você já suplementou a vitamina D? Coloque nos comentários se você já sabia disso. E se você é gestante hoje, você está suplementando vitamina D? No seu pré-natal, o seu médico pediu o exame para ver, para dosar o nível de vitamina D no seu corpo? Eu posso falar que a grande maioria nunca ouviu falar disso. A grande maioria não faz esse exame no pré-natal, porque infelizmente isso não é divulgado. Tá bom? E qual a importância da vitamina D além do metabolismo do cálcio? Reduz o risco da doença hipertensiva específica da gestação, chamada de pré-eclâmpsia. Tenho certeza que você já ouviu falar disso, que é a hipertensão na gestação. A pior coisa que pode acontecer com uma gestante durante o pré-natal, durante sua gestação, ela ter problema de pressão alta na gravidez. A pressão alta na gravidez é o que mais mata a gestante. É a principal causa de óbito na gestação e pode ser prevenida pela suplementação da vitamina D. Que coisa interessante. E doutor, por que na rede pública eu nunca ouvi falar sobre isso? Porque os meus exames de pré-natal não têm a dosagem de vitamina D? É uma pergunta que eu também faço todos os dias. Talvez porque, não sei, o Sistema Único de Saúde queira ver as pessoas doentes. Não sei. É uma resposta que só os governantes que lidam com isso podem responder. Quer uma conduta que pode salvar muitas vidas, salvar muitas gestantes, salvar muitos bebês que estão na barriga
dê vitamina D, suplemente vitamina D. Só isso vai ajudar muitas mulheres, vai salvar muitas vidas de gestantes e de filhos, de bebês. Tá bom? Outro benefício da vitamina D na gestação: reduz o risco de parto prematuro, de bebezinho nascer antes do tempo. Reduz a amniorrex prematura. O que é isso? O rompimento da bolsa das águas. Isso mesmo. Trabalho de parto prematuro. Pelo uso, pela suplementação da vitamina D. Quando a mulher tem deficiência de vitamina D, ela tem maior tendência de ter filhos nascidos antes dos 9 meses, antes das 37 semanas de gestação. E tudo isso por falta de vitamina D. Tá bom? Outro benefício da vitamina D na gestação: problemas respiratórios do bebê. Bebês que nascem onde a mãe tem deficiência de vitamina D, ele também nasce com deficiência. E nasce com problemas respiratórios, com alergias respiratórias, com asma, com rinite. Você já viu aquele bebezinho que fica resfriada, que fica com gripes, problema de tosse, de alergias quando nasce? Que ele tem frequência desses eventos, de problemas respiratórios? Tem grande possibilidade de ser por conta da deficiência de vitamina D, só por isso. Estudos mostram que mães que têm a vitamina D nos níveis ótimos, as crianças têm muito menos problema respiratório. Tá certo? Muito menos problema respiratório. E eu vou falar de mais um benefício. Eu podia falar que passar a noite toda, passar vários dias só falando dos benefícios da vitamina D. Na verdade, eu vou fazer um outro vídeo, outra live, só falando sobre a vitamina D. Tá certo? E eu vou falar de outro benefício agora. Olha o que é que acontece. Alguém já ouviu falar de autismo? Bebês que nascem, desenvolvem e depois fazem o diagnóstico de autismo. Você sabia que o autismo está intimamente relacionado a uma deficiência de vitamina D na gestação? Ao longo dos anos, a quantidade e o número de crianças com autismo que estão sendo diagnosticadas com autismo só cresce. E não é à toa. Isso é por conta da deficiência da vitamina D. E como é que a vitamina D é produzida no nosso corpo? É produzida através do sol, através da pele, dos raios ultravioletas B. Quando a mãe, quando nós, seja qualquer pessoa, quando a gente vai para o sol, principalmente entre 11 e 2 da tarde, na verdade entre 10 e 2 da tarde, o ideal é meio-dia. Quando a gente pega os raios do sol, principalmente o raio do sol beta, os ultravioletas tipo beta, ele vai para a pele e provoca uma reação no nosso corpo para a produção de vitamina D. E o que é que acontece hoje? Hoje as pessoas não estão tomando sol, tem medo, porque se falaram muito de câncer de pele, que o sol dava câncer de pele. E essa história que o sol dá câncer de pele,
Isso é uma outra história, tá bom? Mas está muito longe da realidade. O sol é benéfico, desde que você utilize na forma certa, na quantidade certa, no momento certo. E hoje as mulheres e as pessoas estão usando direto protetores solares. E você pode olhar no protetor solar, tem lá, proteção para ultravioleta A e ultravioleta B. E quando faz a proteção por ultravioleta B, você está deixando de produzir vitamina D no seu corpo. Conclusão, você vai ter deficiência desse hormônio. É chamado de vitamina, mas é um hormônio. E o que é que tem que ser feito? Tem que ser suplementado. A vitamina D precisa ser suplementada. Se você nunca ouviu falar com isso e você é gestante, converse com seu médico. Converse com ele e diz, doutor, como é que está a minha vitamina D? E se ele não souber lhe responder, você precisa pensar um pouquinho se vale a pena continuar com esse profissional. Porque a vitamina D está muito bem estabelecida, os seus benefícios na gestação e fora da gestação. Existem muitos estudos sobre isso hoje. Muitos estudos. Que não existiam há 10, 15, 20 anos atrás. Mas hoje já existem muitos estudos dos benefícios dela. Para você ter ideia, eu hoje suplemento. As minhas gestantes hoje suplementam. Só precisa saber a dose. E aí é a dose individual. Certo? Existem parâmetros para suplementar. Existem doses específicas. Hoje, os bebês nascem e já são suplementados com gotinhas de vitamina D. Todas as crianças que nascem hoje já estão tomando vitamina D. E se o seu bebê é pequenininho, nasceu e não está tomando vitamina D, vá, procure o seu pediatra. E se o pediatra do seu bebê também não souber conversar sobre isso, você precisa refletir se precisa procurar um outro pediatra. Porque é importante a suplementação de vitamina D hoje para todo mundo. Tá certo? Imagine na gestação. Então já falei de 3. Agora eu vou para o 4º item, que é imprescindível. Que é imprescindível para a gestação. E o outro é o iodo. Iodo, eu vou falar de iodo. Nós estamos já terminando, tá bom, pessoal? A live já cai e eu preciso finalizar com isso. Eu vou falar agora sobre iodo. Mulheres que têm abortos de repetição têm grande chance de estar com a deficiência de iodo. A sua tireoide precisa de iodo para produzir os hormônios. T3 produzir o T4. A tireoide é uma glândula bem miudinha. Na verdade, ela não é tão pequenininha assim, mas ela fica no pescoço e ela regula muitas funções no nosso corpo. Se ela está sem iodo, ela não consegue produzir os hormônios da tireoide. Ela não consegue produzir esses hormônios. Conclusão, o seu corpo vai ficar com déficit desses hormônios. E esse hormônio é imprescindível para o metabolismo geral do seu corpo, do nosso corpo. Vou dar um exemplo. Se você sofre de cistos, seja ele qual for o cisto, você pode ter um cisto de tireoide, cisto de ovário, cisto na mama. Qualquer tipo de cisto, pode ter certeza, você tem deficiência de iodo. E se você tem deficiência, você precisa suplementar iodo. Converse com seu médico para te avaliar e suplementar iodo. A maioria da população hoje precisa suplementar iodo. Né? Vocês perceberam que meu bebezinho participou da live. Papai. É porque chegou a hora, viu?
Então já já eu vou ficar com ele. Mas vamos lá. O iodo está relacionado, a falta de iodo na gestação está relacionado com retardo mental no bebê. Bebês têm mais possibilidade de nascerem com problemas de retardo mental, de desenvolvimento do sistema nervoso central, por conta do déficit de iodo. Portanto, é importante fazer essa suplementação de iodo. E por que o iodo está em baixa hoje? Porque existem outras substâncias que competem com o iodo para o nosso corpo, que está mais abundante na nossa vida hoje, como por exemplo, o cloro. O cloro está presente na água. Você vai para uma piscina, tomar banho de piscina, tem grandes concentrações de iodo. E aí o iodo, grandes concentrações de cloro. E o cloro compete com o iodo. Você tem o flúor, que nós escovamos os dentes todos os dias, várias vezes ao dia. E queira ou não queira, o flúor está sendo absorvido pelo nosso corpo. E quando o flúor é absorvido, ele compete com o iodo, não deixa o iodo entrar na célula. Conclusão, nós temos deficiência de iodo. Outra situação que acontece com a baixa de iodo, mulheres que têm deficiência de engravidar, infertilidade. Mulheres que estão tentando engravidar precisam suplementar iodo. E muitas vezes ela não engravida porque tem déficit de iodo. E ela precisa suplementar, tomar iodo. Qual forma de iodo? Aí você vai conversar com o seu médico. E a dose também. Tanto a forma como a dose precisa ser conversada com um médico que entenda disso, de fisiologia. Tá certo? E o último item, e não menos importante, é o ômega 3. Isso mesmo, ômega 3. Eu acho que você já ouviu falar. Na televisão hoje fala-se muito sobre ômega 3. E a gestante precisa muito. E o que é que faz o ômega 3? O ômega 3 é uma substância que para o bebê está relacionado com a formação do sistema nervoso central, com a formação do seu cérebro. Os estudos mostram que gestantes que têm suplementação adequada do ômega 3, os seus bebês nascem mais inteligentes, têm uma cognição mais desenvolvida. Muitas vezes diz, doutor, por que esse bebezinho é tão inteligente, é tão esperto? E muitas vezes é porque ele, na gestação, teve a suplementação do ômega 3. Claro que existem outras coisas, mas é importantíssimo a suplementação do ômega 3 em níveis ótimos na gestação. Hoje, o estresse, de uma maneira geral, faz com que o corpo da mulher seja um pouco tóxico, seja inflamatório. E o ômega 3 vai baixar essa inflamação. Mesmo você que não está grávida, precisa suplementar ômega 3. Existem trabalhos mostrando, muitos trabalhos, mostrando os benefícios para a suplementação de ômega 3, tanto para homens, para mulheres e principalmente para gestantes. E as dosagens também são individuais, depende muito. O seu médico vai conversar com você para ver a melhor dosagem, a melhor posologia para você. E eu quero lembrar, ômega 3 existem milhões de como é que eu posso dizer? Milhões de, não de tipos. Ele é produzido ômega 3 por muitas farmácias, por muitos laboratórios. Existem várias, como é que eu posso dizer? Várias marcas, pronto, chegou. Deu um branco, né? Talvez, estou precisando de um pouquinho mais de ômega 3 agora, né? Várias marcas de ômega 3. E eu quero um cuidado para você. Eu quero que você
quando for suplementar o ômega 3, conversar com o seu médico, que ele tenha altas doses de DHA e EPA. E o que é isso? Não precisa saber o que é isso agora, porque eu não vou ter tempo para explicar. Mas precisa ter altas doses desses tipos de ômega 3, que é o DHA e o EPA. Altas doses enquanto você vai olhar lá numa proporção pelo menos de DHA de 220 miligramas e do EPA de 180 miligramas. Em 1 grama de ômega 3 tem que ter pelo menos 220 miligramas de DHA e 180 miligramas de EPA. Esse aí já é uma dosagem legal de 1 grama de ômega 3 que está na cápsula. E o que é que você vai prestar atenção? O que é que você vai prestar atenção? 2 coisas importantes. Como tem muitas marcas, eu não sei qual é a qualidade desse ômega 3. Infelizmente, nós estamos no Brasil e existem muitas marcas péssimas de ômega 3, que não prestam para nada. Muitas vezes é pior. E 2 coisas para você perceber. Quando você tomar o ômega 3, se você sentir algum gosto de peixe, porque o ômega 3 vem de peixes da profundeza, tá certo? Peixes de água salgada e águas frias. Por exemplo, salmão. Mas não esse salmão nosso que a gente consome aqui. É salmão verdadeiro, que está lá nas águas geladas, nos mares gelados e profundos. O ômega 3, se você tomar e sentir gosto de peixe, é porque esse ômega 3 é de péssima qualidade, ele não presta, deixe de tomar. Vai lá na farmácia e troque. Outra coisa importante é a outra. Você pega a cápsula, coloca no congelador e passa 2 horas. Passou 2 horas, se ela congelar, pedrar, não preste esse ômega 3. A cápsula tem que estar líquida. Tá bom? Essas são as dicas para você escolher o tipo de ômega 3. O importante não é só tomar, é o tipo, a qualidade desse ômega 3. E além disso, a dosagem. Mas a dosagem só seu médico irá prescrever, que varia muito. Tá bom? E o ômega 3 melhora, como eu falei, a cognição do bebê. Os bebês nascem muito mais inteligentes. Então, para os bebês nascerem saudáveis e inteligentes, é muito importante também suplementar o ômega 3. Tá bom? Então, eu quero encerrar esse conteúdo de hoje, que eu falei sobre 5 coisas que a gestante precisa de todo jeito suplementar durante a gestação, durante o pré-natal. Converse com seu médico, com seu obstetra, converse com aquela pessoa, com aquele profissional que está lhe acompanhando, que você precisa pelo menos suplementar isso. Porque existem outras coisas, viu? Existem muitas outras coisas. Minhas gestantes hoje, que são acompanhadas comigo no pré-natal, ela tem grandes suplementações. Eu suplemento ela de um monte de coisa para a vida dela, para a gestação dela ser muito melhor, ser muito mais bem sucedida, para ter uma gestação dos sonhos dela, para ter uma gestação extraordinária. E é isso que eu faço lá no consultório, nas minhas consultas. E em muito breve nós estaremos com uma novidade incrível, né? Que já vocês que me acompanham vão saber através das minhas redes sociais, que eu vou começar a atingir muito mais pessoas, né? Tem uma pessoa que diz assim: precisamos de um médico como o senhor aqui em Pão de Açúcar. Muito obrigado, Jaine, muito obrigado. Eu fico muito grato e muito feliz. Eu também gostaria, não estar só em Pão de Açúcar, eu gostaria de estar em todo o Brasil, em todo o mundo. Porque o que eu gosto e o que eu quero, o meu sonho, a minha missão, o meu desejo é ajudar mulheres a terem uma vida melhor e muito mais saudável, com maior qualidade de vida. E ver as gestantes felizes, saudáveis,
a terem uma gestação dos seus sonhos, a terem uma gestação sem complicações, uma gestação extraordinária. Esse é o meu desejo. E é por isso que eu estou aqui todas as quartas, às 8h27 da noite, para fazer live, conteúdo, para ajudar vocês que são mulheres, tá bom? E eu já quero lembrar que vocês entrem no meu canal de YouTube, que já tem conteúdo lá. Eu posto todos os dias vídeos para ajudar mulheres e gestantes a terem mais saúde. O meu canal de YouTube é só digitar lá, Dr. Meus e Alex. Acho que tem nos meus stories agora. Vocês podem ir lá ver Dr. Meus e Alex. E siga meu canal. Se você achou interessante esse conteúdo, se você gostou, se você achou que eu te ajudei, curta, compartilhe, passe esse vídeo para outras pessoas, para outras gestantes, para outras mulheres. Indique meu nome, indique meu Instagram, minhas redes sociais, para que eu consiga ajudar várias pessoas. Além de você estar ajudando mulheres a terem mais saúde, você também está me ajudando e dizendo assim: doutor, eu gosto muito do que você faz. E uma forma de você retribuir isso para mim é compartilhando os meus vídeos, é compartilhando minhas redes sociais, tá bom? Então, eu agradeço todas vocês. Um abraço e até o próximo vídeo, até a próxima live. E para você que está assistindo gravado, me siga, tem muito conteúdo bom. A partir de agora, cada vez mais eu estou postando, tem muita coisa boa. Deixe seu feedback, vá nas minhas redes sociais, faça um comentário, tire suas dúvidas, que eu faço questão de responder, tá bom? Posso não responder na mesma hora, mas eu respondo. Esse é meu compromisso, essa é a minha intenção. Tá certo, pessoal? Muito obrigado. Beijo para vocês, até a próxima quarta. Para vocês que me seguem, até a próxima quarta. Fiquem com Deus e até a próxima, hein?